E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, mais um dia de muita confusão e hoje tem uma coisa pra eu mostrar pra vocês já no início do segundo tema que eu duvido que vocês vão ver outro local. Eu pago pra ver. E é interessante. Envolve o jornalismo brasileiro, fofocas, bastidores e muito mais. Só que vamos começar o vídeo comentando sobre o poder mais poderoso de todos. Ontem na CCJ foi aprovado algumas coisas interessantes e já começaram as primeiras reações, né? O próprio judiciário. Inclusive, esse primeiro tema vai servir para explicar as fofocas no segundo. Sim, aí vocês perguntam, rapaz, por que tem Marçal Nunes, Bolsonaro, fofocas, judiciário? Sim, fofoca, você vai entender, envolve jornalismo. Hoje você vai entender. Ainda quero falar rapidamente sobre a Globo, que está de volta no Twitter, mais algumas confusões nesse primeiro tema. Aí sim. A gente vai começar o vídeo falando sobre notas plantadas. Notas plantadas. Você vai entender como é que funciona as notas plantadas no consórcio. Depois quero falar de algumas coisinhas que envolvem ainda o segundo turno. Voto nulo. Senhor Pablo Farsal, ele tá dobrando a meta. A gente vai comentar umas coisinhas. Quero adiantar. Tem um meme muito curioso que eu acho que resume muito bem o que está acontecendo nesse país. E tem mais alguns vídeos aí, algumas reações. E quero falar da volta do Twitter, porque eu acho que eu também estava certo numa análise que eu fiz. Aí eu não sei se vai dar tempo de comentar sobre o Lula de novo, né? A esquerda segue sendo a esquerda, mas prioridade judiciário, direita brasileira. E depois tem mais umas coisinhas diversas. E vamos, que é para ver se hoje dá tempo de comentar sobre tudo. E, gente, o Twitter voltou e Dora Kramer nos brindou, ou talvez ela utilizou a oportunidade para distribuir currículo para ver se finalmente ela é contratada pela Globo News. Em poucas palavras, falou pouco, mas falou muita besteira, mostrando que ela está apta a dividir, né, o espaço junto com a Miriam Leitão e Helene Cantanhede, Daniela Lima. Ela está apta a trabalhar na Globo. Viram? Ninguém morreu de abstinência em 38 dias necessários para se cumprir a lei. Aí você vê, né? Tomou uma checada. Punir usuários, que não são parte do processo no Supremo, é uma violação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A postagem confunde violação do devido processo legal com o cumprimento da lei. E deixa ali o site, né? Da Declaração dos Direitos Humanos. Fazer o quê, né? Militante. É isso daí. Chororô, choro é livre. Saudade que eu tava dessa turma. Aí vamos lá. Olha pra isso daqui. Olha que imagem a Globo escolheu. Gente, a Carol Dittoni não é uma pessoa feia. Ela é bem bonitinha. O fotógrafo, né? O fotojornalista que tá lá da Globo na sessão batendo fotos. Porque a Carol é presidente da CCJ. Tu quer me convencer que ele não tinha uma foto melhor? Obviamente que a Globo tenta manipular as opiniões de todas as formas, utilizando de todas as ferramentas. Uma delas é exatamente essa cara feia, né? Olha a cara de quem tá indo pra cima do judiciário. Aí você vê, governo lava as mãos na Câmara e partidos da base contribuem para aprovar o pacote anti-Supremo. CCJ aprova pacote que limita determinações de ministros e dá poder ao Congresso para assustar decisões do Supremo. Além da questão da decisão monocrática, teve essas aí. Essa é mais polêmica, é assustar decisões. Aí colocaram aquela foto. Aí beleza. Se liga isso aqui. Essa aqui foi a votação. E eu corrigi a imagem original, não está escrito votaram contra, está escrito votaram a favor, escrito 2 vezes. Então me perdoa aí, Globo, fiz o trabalho que vocês não fazem direito, consertei a imagem de vocês. Aí você vê quem votou contra. Vamos começar quem votou contra, né? Não surpreende ninguém. Bacelar do PV, que está na coligação do PT, Flávio Nogueira do PT, Eldo Salomão do PT, José Guimarães do PT, Patros Ananias do PT, Rubens Pereira do PT, Lindenberg do PT... Deixa eu ver se tem mais algum do PT. Não. Aí Erika Cocai do PT. Aí vai ter do PCdoB o Renildo Calheiros, que é irmão do Renan Calheiros. Depois você vai ter Rafael Brito, do MDB. Tem mais algum do MDB? Não. Aí do PSD do Kassab, que tá aqui no votou contra, o Paulo Magalhães. Aí do PDT tem o Afonso Mota, Eduardo Bismarck. Do PSB, Duarte Júnior, Pedro Campos. Do Solidariedade, Maria Reis. E do PSOL, Célia Chacriabá e Chico Alencar. Só a nata da esquerda, um membro do MDB, um membro do PSD.
né, que é do Centrão. Aí você vai olhar quem votou a favor. 2/3. Na verdade, mais de 2/3, que, sei lá, o dobro de 18 é ser 36. Então, é mais de 2/3, um pouquinho mais. Aí você tem toda a turma do PL votou a favor. Só que agora eu quero destacar algumas coisas. Vejam só. Eu não conheço o Alfredo Gaspar. Realmente não conheço. Da Lagoas. Votou a favor. Arthur Maia até conheço. Arthur Maia foi quem presidiu a CPMI do dia 8 de janeiro. Também votou a favor. Eu não conheço o Coronel Assis, mas também votou a favor, é do União Brasil. Mendonça Filho, até já viu umas coisas dele, votou a favor. Nicolete é mais conhecido, votou a favor. Benis Léo Cássio, não conheço, votou a favor. Até o Catagueiro votou a favor. Aí você vê a Gisela Simona, também não a conheço, sabe? Deixa eu ver que tem mais alguém do União Brasil. O delegado Marcelo, não conheço. Você vai encontrar aqui também membros do... Cadê? Luiz Gastão, que é do PSD do Kassab, votou a favor. Acho que deixa eu ver se teve outro. PSD... Não, acho que foi só esse aqui. Então teve um do PSD a favor, um do PSD contra. Aí você tem 2 do MDB a favor, vários do Republicanos. Destaco esse aqui, Diego Garcia. Esse é o cara bacana, cara porreto, Diego Garcia. É um dos caras que mais ajudou Carlos Nadalim durante o governo Bolsonaro, mesmo sendo eleito pelo PSL. Eu acho que o Diego Garcia está na Câmara desde 2014. Ele até disputou agora a prefeitura. E ele absorveu muita coisa do Nadalim. Nadalim até chegou a gravar comentários, né? Falando aí sobre o trabalho aí que o Diego Garcia estava propondo, caso eleito. Enfim, e o que eu queria destacar para vocês é uma coisa bem simples, que nos últimos dias muito vem se falando sobre o Centrão, Centrão, Centrão. Mas e aí, gente? Essa matéria aqui, ela jamais teria sido aprovada sem o Centrão. Sem o dito Centrão. E eu não quero falar para vocês pegarem leve com o Centrão, nem nada. Mas, assim, tem que entender a expectativa e a realidade. A expectativa de todos, eu acho que é ter um país onde os parlamentares que estão lá, você fala, cara, eu me identifico 95% com esse deputado, 100% acho impossível. 95%, rapaz, esse é bom. Esse cara é bom. Mas não é o cenário. Isso não tá no horizonte da gente, assim, no horizonte tão próximo. Bolsonaro comentou sobre 2022, a expectativa de Bolsonaro são 140 deputados. 140, gente. Não são 247, que é a maioria absoluta. Não é nem 308 para aprovar uma PEC, é 140. Então, assim, por muito tempo a gente ainda vai ter uma situação como essa. E eu, nos últimos dias, estou na rede social. Não, agora o PT deixou de ser a grande força e agora o Centrão se tornou. Não, amigo. O Centrão é a grande força desde a fundação do Brasil. Desde a fundação do Brasil. Desde a fundação do Brasil. A República Velha é o Centrão. Incorporado. Eles deram um golpe. Aí você teve governo Vargas, o Centrão voltou. Aí teve Vargas de novo, o Centrão voltou de novo. Aí teve Jango, o Centrão. Aí o Centrão tentou voltar, deu o golpe e tomou um golpe dentro do golpe. Que foi isso que aconteceu. O Centrão deu o golpe, não conseguiu. Por isso que você vê a Globo, Estadão desembarcando do apoio 64, porque era um plano. Júlio de Mesquita Filho, dono do Estadão da época, ele revelou dia 14 de abril de 64, 14 dias após o golpe, que desde 62 ele estava tramando o golpe. Em novembro de 63, Júlio de Mesquita Filho foi aos Estados Unidos pedir apoio ao golpe. Foi noticiado na época. O próprio governo do Jango foi para cima do Júlio de Mesquita Filho. A Globo denunciou essa movimentação. E aí o plano era, fica um ano, acalma e devolve o poder pra gente. Aí os militares deram a banana, falaram, não, a gente vai ficar aqui. Não vamos dar o poder. Então a gente teve ali um período sem um Centrão. E de 85 pra cá, o Centrão voltou de novo. Aí você teve ali a era do PT. Então, mesmo na era do PT, a maior parte dos deputados eleitos são do Centrão. Então, se as pessoas querem realmente resolver isso, é uma mudança profunda, mas realmente profunda. Passa por um trabalho árduo e longo. Até lá, a realidade vai ter que sentar com essa turma, vai ter que encontrar um meio do caminho mínimo para aprovar esse tipo de medida. Que eu acho que vocês concordam. Eu acho que essas medidas passam aí pelos grandes debates que a direita tem em torno da questão de liberdade de expressão. Enquanto tem muito deputado lacrando na rede social, Carol de Tone conseguiu ser eleita a presidente da CCJ. Colocou o nome, tancou a responsabilidade
não é só colocar o nome, dentro do próprio grupo do PL, falou, não, cara, eu quero presidir essa comissão, falou com o Valdemar, conseguiu ser o nome. Isso não é pouca coisa. Pautou, sabe? Fez o que tinha que ser feito. Os votos foram conquistados e tá aí. Tá aí. Mas tem a turma que é melhor perder em pé do que ganhar de 4. Cadê essa turma aqui? Eu não tô vendo o nome de ninguém na aprovação. A maior parte do que tô vendo ali, a turma que tá trabalhando. Às vezes, tem um outro aí na rede social, uma parte é que trabalha, pô. Isso aqui tem que valorizar. Trabalhar, aprovar medida. Passando no CCJ, agora é plenário. Será que vai passar no plenário? E se passar, será que vai valer? Talvez não vá. Mesmo que passe, talvez essa lei possa não valer. A Folha de São Paulo publicou a nota dizendo que os ministros do Supremo veem ilegalidades em pacote patrocinado por Centrão e bolsonaristas na Câmara. Ministros demonstraram nesta quarta contrariedade com o avanço na Câmara dos Deputados de um pacote de medidas que restringem seus poderes e ampliam o leque de possibilidades de impeachment de integrantes da Corte. Há hoje, uma enorme insatisfação no Congresso com a atuação do Supremo. Entre outros pontos, reclama-se de uma constante interferência em atividades que seriam atribuição exclusiva do Legislativo. Os magistrados dizem em conversas reservadas que a PEC que restringe as decisões monocráticas, por exemplo, viola a Constituição por limitar o acesso dos cidadãos à justiça, uma vez que muitos pleitos judiciais são atendidos via decisões individuais. Nesta quarta, um integrante do Supremo disse à Folha que a PEC também tem um vício de origem por ter iniciado no Legislativo. Para ele, a Constituição determina que mudanças no Poder Judiciário devem ser iniciadas pelo próprio Poder. Então, o Judiciário monta a mudança e entrega para o Congresso. Falando, aqui, ó, a gente vai provocar vocês. A gente vai construir mais ou menos o projeto de lei, aí vocês discutem pauta. Mas tem que nascer pelas nossas mãos. Essa matéria aqui saiu na Folha. Reportagem longa, beleza, bonitinho. Aí continua falando o seguinte: o deputado Orlando Silva diz que vai procurar colegas para discutir novamente uma ação do Supremo para barrar a PEC. Essa hipótese foi debatida em novembro do ano passado, mas houve análise de que a proposta não tramitaria na Câmara. O decano da Corte, Gilmar Mendes, já deu indicativos de que o Supremo não hesitaria em derrubar a PEC. Aí, conteúdo muito similar, também publicado no Igor Gadelha. Igor Gadelha. Ministros do Supremo mandam um alerta ao Congresso sobre PEC contra decisões. Em conversas reservadas, os ministros alertaram parlamentares do que vê um risco, o fato da PEC não ter nascido no Judiciário e sim no Senado. A mesma informação na Folha de São Paulo. Os magistrados lembram que a Constituição Federal exige que as mudanças nas regras do Judiciário devem ser propostas pelo próprio Poder e enviadas ao Congresso. Esse vício de origem da PEC é visto por integrantes do Supremo como temerário e deve levar a própria Corte a decretar a inconstitucionalidade da proposta. Ministros do Supremo admitem que a PEC analisada pelo Congresso tem grande potencial para gerar uma nova crise entre os poderes, o Legislativo e o Judiciário. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Aí, para mostrar que o temor é real, você vê que todo o aparato de defesa da democracia, entrou em campo e eles voltaram pro Twitter, né? A turma da Globo News. E já voltou fazendo o que eles mais sabem fazer: a defesa da democracia. Bom, Júlia, primeiro ponto é que a democracia brasileira quer fazer mais do que a ditadura. Eita, a ditadura caçou 3 ministros com as 5. A democracia quer caçar 11 ministros. Ou seja, se os 11 ministros decidirem sobre uma questão, o Congresso vai e pode caçar o voto dos 11 ministros, em tese caçando os 11 ministros. Então, isso é uma aberração. É uma aberração alguém na Casa Legislativa, na democracia, propor algo que vá além do AI-5. Então, esta PEC é o AI-6. É o AI-6 desse... Eu não vou nem continuar, né? Vocês já sentiram? Eu tava com saudades, né? O que seria de nós sem a Globo para defender a democracia?
o pacote aprovado é o AI-6. Até quando a direita trabalha para avançar com a coisa, consegue apoio, os votos do Centrão, todo o establishment reage já tá falando que, podemos considerar inconstitucional. O Orlando Silva já tá preparando para judicializar a situação e derrubar por sua inconstitucionalidade. Vão entrar com ADI. Veremos se não vai ter um ADI sobre isso. E para fechar esse pequeno bloco, e essa nota saiu lá no Paulo Capelli. Tá vendo que eu tô falando questão de citar os jornalistas hoje, né? Não é à toa. O Supremo vai pautar a regulação das redes após o segundo turno da eleição. Sob reserva, magistrados argumentam não ser possível seguir sem regulação até o pleito de 2026, sobretudo ante a dificuldade do Congresso Nacional em avançar na legislação sobre o tema. Na avaliação de ministros ouvidos pela coluna, o processo que levou ao bloqueio do Twitter abre espaço para a discussão. O ponto mais polêmico a ser analisado deverá ser a responsabilização das plataformas e provedores de internet pelos conteúdos publicados. Realmente é bem polêmico, né? Então, o que a esquerda quer, eu não sei se é isso que vai acontecer, o que a esquerda quer é que as plataformas sejam corresponsáveis por todas as postagens. Eu te pergunto, como isso é possível? Como é possível você ter uma mão de obra grande o suficiente para tudo que for postado na rede social, você conseguir falar, não, cara, peraí, isso aqui passou do ponto. É impossível você monitorar tudo. É impossível. É totalmente impossível. E o cara que só postar uma imagem, por exemplo, que até numa busca por palavra fica difícil de encontrar. É difícil, né? Não é a mídia impressa, não é a TV. Mas o pessoal quer mudar. E aí fica parecendo até que essa mudança é de propósito. Mas vamos lá. Vamos continuar. Falamos aqui de alguns jornalistas, por nome, que são jornalistas de bastidor. E isso é uma coisa que tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Se vocês querem entender de política, vocês têm que entender como é que funciona um jornal. Eu já falei algumas vezes, repito de novo, porque vai ser importante. Todo grande jornal do Brasil, eu vou pegar os 3 maiores, que realmente são jornais bem completos, tem até o jornal físico. Estadão, Folha e Globo. Todos esses 3 jornais, e os grandes jornais, eles deveriam funcionar mais ou menos da mesma forma. Que é como? Você vai ter diversos blocos dentro do jornal, que sejam as linhas, informações de economia, informações internacionais, informações sobre política, informações sobre tecnologia, enfim, temas. Vários temas diferentes. Setores diferentes dentro do jornal, onde você vai ter os jornalistas da área. E, obviamente, todos esses jornais, eles deixaram de ser apenas uma empresa de informação, como também defensores da democracia. A gente brinca sobre isso, mas a imprensa, ela é um poder. Ela faz parte do establishment. Ela é um desses agentes que moldam a realidade, né, do que a gente vive, seja escolhendo o que vai ser publicado, escolhendo o que não vai ser publicado, como isso vai ser publicado, a forma, palavras, diversas coisas. Vocês já viram como diversas notas que saíram da imprensa causaram repercussão, inclusive levando pessoas para a cadeia, vídeo o caso do Guilherme Amado, né, o que ele fez com o Felipe Martins. Então, tem essas divisões. Quando você olha estritamente para a questão da política, que é o que a gente está aqui focado, a economia tem outras particularidades, mas vamos falar de política. Quando você fala de política, você vai ter jornalista que faz reportagem, ou seja, tem um tema, tem um assunto, ele vai lá, ele vai pesquisar sobre esse assunto, ele vai criar todo um contexto, ele vai te dar assim, cada nome vai ser mais demorado de você ler, não vai ser 2, 3 parágrafos, não é uma notinha, é realmente uma matéria, um artigo, onde ele pode até colocar a opinião dele, mas em tese ele quer te passar informações. Aí você vai ter as análises, que não necessariamente é o assunto do momento, é o hype, mas é analisando o contexto, pode puxar uma coisa que aconteceu lá atrás, traçar uma perspectiva do que pode vir a acontecer no futuro, não é falar sobre um caso fechado, não, aqui rolou isso, não é um caso fechado, assim, sei lá, Câmara aprovou CCJ, pronto, galera lá e desenha, sai tudo mais pirerê, desenhou. Uma coisa é você falar sobre eleições. Aí você fala, olha, tá tendo assim um contexto, de um lado, os pesquisas indicam isso, indicam aquilo outro, prevê aqui um racha na direita, e vai fazendo toda a construção, e que isso aqui pode levar o Brasil a um aumento da população. Não, isso é uma análise.
Tem isso. Você tem, então, reportagens, você tem análises, você tem o editorial. Normalmente é uma matéria opinativa, com uma certa análise de algum fato, mas é para dar uma opinião. E representa o CNPJ, como o veículo de imprensa se porta. E aí você tem as matérias opinativas, os colunistas, que lavam a alma das pessoas, de esquerda, na maior parte do tempo, e você tem o bastidor, que é o coração da máquina. É o que bombeia. É o que bombeia o que você consome sobre política. Quem dá o tom? Não tem o maestro. Pronto. As colunas de bastidor são os maestros. Tá ali, ó. Fazendo som. As reportagens são a percussão. A percussão nunca para, né? A bateria tá lá. Ou seja, o baixo, que é a marcação. Pronto, é o baixo. Tá lá. E você tem. Aí você tem os pratos, que aqui entram uma hora ou outra, aquelas matérias especiais, matérias investigativas. Mas foquem na questão de bastidor. Jornalista de bastidor são poucos. Eles têm as suas colunas. Tem o Igor Gadelha, tem o Capelli, tem a Mônica Bergamo, tem a coluna do Painel, que é comandada pelo Zanini na Folha. Vocês vão entender onde eu vou querer chegar com isso. É importante. Essa turma, eles podem jogar baixo, eles podem usar adjetivos horríveis, podem até colocar coisas que não são verdades, mas eles não inventam. Tudo que essa turma publica chegou até eles. Alguém pediu. Essa turma de bastidor, eles é como se fosse uma espécie de Twitter privado, um Twitter privado de agentes políticos, pessoas que participam do jogo político. O cara, em vez de fazer um tweet, ele twitta através da imprensa. Às vezes ele pode pedir, vai lá, Mônica Bergamo, questiona o deputado sobre esse assunto e publica a nota, porque ele vai se embananar. Você pega uma treta que tá acontecendo, sabe? Olha, pergunta lá pro deputado o que ele achou aí da confusão de Bolsonaro com Malafaia e bota, só pra aumentar a confusão. Pode rolar isso? Esse tipo de coisa. Eu vou te dar aqui o contato, vai lá e perturba. O cara não sabe nem como é que recebeu a mensagem da Mônica Bergamo no celular. Ela não vai dizer de onde tirou, mas recebeu. Então, é o Twitter privado dos agentes políticos. Então, quando você vai ler as reportagens, você tem que ter isso na sua cabeça. Para você entender se o que você está lendo é uma reportagem factual, é alguém que foi atrás, tudo mais, ou é uma nota que pode ter interesses por trás. Tem interesses. E quais são os interesses? Diversos. Seja prejudicar alguém, seja beneficiar outra pessoa, seja tentar medir como está a temperatura, você joga um assunto, vê qual vai ser a repercussão dele depois nas redes sociais. São 1001 interesses. E tudo isso passa pelos jornalistas de bastidor. Todos. Dificilmente as pessoas vão procurar outro tipo de jornalista. Aí, dito isso, vocês vão ver onde que vai chegar agora. Vamos relembrar 2 casos que aconteceram na semana passada, para a gente falar de um caso que aconteceu nas últimas 24 horas. Aí você vai conseguir tirar sua própria conclusão e você vai ver a safadeza que pessoas fazem diariamente utilizando a imprensa. A gente comentou isso daqui. Primeiro saiu uma nota na Mônica Bergamo, que é de bastidor. Aí quando você vai ler na nota, é a típica notinha descarada, que é o seguinte, Bolsonaro e Valdemar já são apontados como culpados em eventual fracasso de São Paulo. Aí fala assim, teve a temporada, lavação de roupa suja, né, no núcleo que se organizou em torno de Bolsonaro, dados já são apontados, eventuais responsáveis e tudo mais. Aí eu dizia, um deles seria o próprio Bolsonaro, que se recusou a fazer campanha para Nunes na reta final. Bolsonaro fez campanha. Aliados, é sempre assim, né? Aliados do presidente. Quem são esses aliados? Uma reportagem normalmente vai te dar o nome do envolvido. Fulano fez isso, durante evento no dia tal, na Fiesp, José Gomes falou isso. Sei lá, tem lá o nome da pessoa. O que aconteceu? Não, aqui não. Aliados. Você fica assim, quem são os aliados? Aliados de Bolsonaro, liderança. Que lideranças? Estão contrariados com a atitude que elas ficam como covarde. O papel do Valdemar também começou a ser questionado. Ele foi um dos mais importantes empecilhos para que o grupo lançasse o candidato próprio, deixando, na opinião dos que o responsabilizam, o caminho livre para o Marçal. Então, assim, quem foi que colocou essa nota? Eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza absoluta. Saiu da mão dos intergalácticos. Você acha que não? Você se surpreenderia.
Você se surpreenderia com algumas pessoas. Você fala, não acredito que esse cara anda de fofoquinha com jornalista. Você se surpreenderia. Aí, no mesmo dia, também saiu essa nota no bastidor, que também é de fofoca. Num tom totalmente oposto. Aqui é o choque. Aqui é pra fazer batalha e ver qual das duas notas vão ganhar mais tração. A tendência é que a nota da Folha de São Paulo ganhe mais corpo. São menos as pessoas que leem o bastidor, ainda mais que levam pra rede social. E aí você vê, essa nota tinha um tom totalmente diferente. A eventual derrota do Ricardo Nunes vai cair na conta do Duda Lima. Aí dizia, né, a comunicação foi incapaz de desconstruir Marçal, não soube usar o debate ideológico, tomou decisões estratégicas equivocadas, duas delas repetidas, né, bababá. Essa daqui tem todo o cheiro, que essa sim veio de pessoas mais próximas de Bolsonaro. Enfim, né, a justificativa, inclusive, cobrava, né, que o Nunes não quis trazer Bolsonaro para perto e tudo mais, que é um embate que apareceu nas últimas 24 horas. Aí, avançando, essas duas notas parecem que, assim, foram publicadas por jornalistas diferentes, mas não foram. Por mais que o nome de um esteja Daniele Brant e o outro Guilherme Seto. Por quê? Porque ambos trabalham debaixo do guarda-chuva do Fábio Zanini. Ambos. É como você ler duas matérias do Lauro Jardim. Uma do João, outra da Naira. Tanto faz. É a turma do Lauro Jardim. 10 da noite sai. Bolsonaristas defendem mudanças e querem Nunes ideológico no segundo turno. Aí depois sai a outra. Live de Bolsonaro foi péssima e Nunes ganhou dele e de Lula, avaliam aliados do prefeito. Então fica nessa. É o embate. Eles ficam utilizando a imprensa para isso. Aí quem não entende esse meio de campo, às vezes vê de baixo, lê e fala e fica revoltado. Fala, é um absurdo! Olha o que o Nunes está falando com o Bolsonaro, etc. Será que foi o Nunes que publicou nota abaixo? Será que o Nunes sequer permitiu que essa nota fosse publicada? Vamos voltar ao governo Bolsonaro. Você tinha Bolsonaro e ao redor dele, Centrão, ala militar, ala ideológica, pessoas que já estavam na máquina, concursados, lavajatistas, liberais, vamos botar petista infiltrado também, a opinião do povo. Então você tinha pelo menos 8 forças diferentes tentando empurrar uma ou outra para cada lado. Bolsonaro tem um vice. Você acha que o Paulinho da Força, por exemplo, que vai aparecer aqui nessa nota, você acha que o Paulinho da Força, que tá nesse arredor do Nunes, porque dentro do próprio Centrão você vai ter grupos diferentes, você acha que o único grupo que existe no Centrão é um grupo comandado pelo Kassab? Tem um grupo do Kassab, tem um grupo do Baleia Rossi, tem um grupo do Ciro Nogueira, tem o grupo do Marcos Pereira, são os caciques, cada um tem o seu grupo, então eles ficam se dando cotovelada por espaço. E tenta causar esse constrangimento, causar esse desgaste. Aí, onde é que sai essa nota? Na Malu Gaspar, que também é jornalista de fofoca. Bastidor é fofoca. Quando precisamos, Bolsonaro não veio. Agora não queremos mais. Desaliado. É sempre assim, desaliado. Desaliado. Desinterlocutor. Diz liderança. Tá, quem foi que disse isso, cara? Já é o cheiro da fofoca. Aí você vai lendo. Se no primeiro turno em São Paulo a participação de Bolsonaro na campanha do Nunes fez falta, no segundo turno quem não quer Bolsonaro em seu palanque é o prefeito. Quem disse isso? Foi o Nunes que falou? Nunes nunca vai declarar publicamente, mas em privado, integrantes de sua equipe têm dito nesta etapa da disputa, a presença de Bolsonaro não só não ajuda, como pode até prejudicar a tarefa de conquistar o voto do centro. Peraí. Tá, Nunes não vai declarar em público, mas ele fala em privado. Nem isso a Malu Gaspar conseguiu afirmar. Não, Nunes nunca vai declarar publicamente, mas ele fala no privado. Não, nem isso ela afirmou. Olha como é o jogo de palavras. Não, mas os aliados dele falam no privado. Tá, tem diversas alas diferentes. Qual é a ala que falou isso? Aí você vê, quando aparece o nome, Paulinho da Força. O que pode atrapalhar Nunes é o Bolsonaro. Queria fazer campanha agora. Se Bolsonaro entrar agora na campanha do Nunes, só vai atrapalhar. Quando a gente precisou dele, ele não foi. Agora não precisamos mais. Quem é Paulinho da Força na fila do pão, cara? Senta lá, Cláudia. Se estiver faltando 2 dias para a eleição e Nunes com 15 pontos a mais que Boulos, aí Bolsonaro aparece. Senão, ele não vai aparecer. E aí, já não vamos mais precisar dele, diz um membro da cúpula da campanha. Ah, tem vários membros da cúpula. Qual ala é isso?
Nota de bastidor, tem um objetivo. Aí a galera pega isso daqui e toma empurrada. Aí vamos olhar agora outro tipo de nota. Indiara Freitas. Isso aqui é reportagem. E essa daqui tem cheiro, cor, gosto, nariz de porco, rabo de porco, focinho de porco é porco. Isso daqui é o cheiro de nota de assessoria de comunicação, que é diferente. O que é assessoria de comunicação? Cara, o político, o do executivo, ele tem uma SECOM. Tem coisas que a prefeitura faz, que o governo faz, que o presidente faz, que ele quer que a imprensa comente. E aí quando você vê que matérias diferentes trazem, não aliados, interlocutores, isso aqui, mas a matéria fala, olha, fulano disse isso durante evento lugar tal, coloca aspas da pessoa em mais de um veículo e muitas vezes um evento pequeno que ninguém acompanha, ninguém acompanhou, com certeza foi a assessoria de comunicação do político que pegou, falou com a imprensa, porque eles têm canais com a imprensa, falou, ó, a gente quer que seja publicado isso daqui. É o nosso aviso institucional. Então eles não vão procurar a fofoca. Normalmente é um canal de diálogo mais oficial. É um canal oficial. Você não tem por que falar com a fofoquinha de bastidor pra gerar treta. Aí, veja pra você ver como a prova que isso aqui é uma nota de assessoria de comunicação. Após ruídos no primeiro turno, Nunes amplia diálogo com Bolsonaro e sinaliza encontro na semana que vem. Muito possivelmente seria na semana que vem, seria um café da manhã com lideranças, com deputados federais e estaduais, os vereadores do PL, disse Nunes, durante uma agenda no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo, onde fez uma breve caminhada pelo comércio. Tu acha que a Indiara Freitas estava lá com o Pedro Nunes para gravar o que ele falou? Não, ela gravou o que o Nunes falou, gravou, aí vai sair na Globo? Não. Nesta tarde, o prefeito disse que ainda ligará para ele para definir uma data exata. Ué, o Nunes não queria Bolsonaro longe, agora o Nunes vai ligar para o Bolsonaro? Aqui tá falando do Nunes, aqui não são os aliados do Nunes. Lideranças da campanha do prefeito avaliam que a participação de Bolsonaro é relevante, sobretudo para angariar o voto mais conservador que foi para Pablo Marçal. Se tem Paulinho da Força de um lado, isso daqui, por mais que eu tenha... Eu chutaria, aqui é chute, não é certeza. Aqui eu diria até que veio mais da campanha. Mesmo com todas as ressalvas, eu chutaria que isso aqui veio da mão do Duda Lima. Olha essa nota. A ligação de vídeo entre Bolsonaro e Ricardo Nunes após o resultado do primeiro turno. Ex-presidente e prefeito conversaram por vídeo nesta terça. Bolsonaro se colocou à disposição para ajudar na campanha segundo turno. Aliás, Nunes e Bolsonaro avaliaram que o encontro virtual como positivo e agora garantem que não há mais ruídos. Peraí, ruídos? Oh, meu Deus, aqui também foi de ruído, né? Após ruídos. Você vê como as notas têm o mesmo tom? E aí você vê, né? Nunes afirmou nesta quarta que os detalhes de uma agenda conjunta estão sendo negociados por Melo Araújo e que um café da manhã do prefeito com lideranças da direita e deputados pode ocorrer já na próxima semana. Conversei com ele ontem, à meia-noite disse, pede pro Ricardo me ligar e vamos acertar essa agenda. É basicamente o que tá na merda da Globo, né? Muito provavelmente será na semana que vem, seria um café da manhã, a mesma informação. A mesma informação. Então assim, quando você lê a nota da imprensa, você tem que saber por onde vocês vão se levar. Uma coisa é falar o seguinte, isso aqui, cara, aquela nota foi plantada por uma ala que quer a gente longe. Não é a opinião do prefeito ou de toda a cúpula do prefeito. E por que eu quero falar sobre isso? Porque, mais uma vez, esse assunto aqui, ele foi amplamente explorado para falar, olá, Bolsonaro, seu trouxa, seu idiota, tá vendo aí, você está apoiando um cara que está te humilhando. Cara, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, sabe? Olha a realidade. As outras notas não falam o nome de ninguém. De ninguém. A nota que cita o nome de Bolsonaro nominalmente, Bolsonaro não, que cita o nome de pessoas nominalmente, é o nome do prefeito, não, a gente vai se encontrar, liguei para Bolsonaro, integrantes do alto escalão da campanha de Nunes consideram que a participação de Bolsonaro no segundo turno será essencial para atrair liderança da direita e fortalecer o apoio do eleitorado conservador ao prefeito. É a mesma informação. Liderança da campanha avaliou a participação de Bolsonaro relevante, angariar voto mais conservador. É a mesma informação. Se você procurar em outro jornal, possivelmente você vai encontrar isso aqui também, naqueles blogs estaduais, municipais, você vai encontrar, porque isso aqui é nota de assessoria de comunicação, é diferente. Você quer se informar sobre algo realmente, assim, real, concreto, que não é fofoca, você tem que identificar o tipo de matéria que você está lendo. Sabe? Antes de jogar qualquer tipo de pedra. E eu apostaria que isso aqui veio da mão do Duda Lima. Assim também como... Vocês acham que partiu da Mônica Bergamo?
Não, vou entrevistar o Malafaia. Não foi. Foi. Não foi. É um gênio. Foi um gênio. Foi um gênio que teve essa linda ideia. Tem gente também que fica assim no entorno de Bolsonaro, que eu até entendo que quer ajudar, mas atrapalha, meu amigo. Eu vou até falar pra vocês, cidadãos, ó, eu vou dar a dica. Não usem a Bela Megali, Malu Gaspar e Lauro Jardim, jamais, pra fofoquinha, jamais. O Igor Gadelha, quando vocês usam, é ok. Ele tem lá o jeito, o trejeito dele, mas ainda dá. Paulo Capelo é o melhorzinho do Metrópolis. Esqueçam o Guilherme Amado. Mas não adianta. Quando vocês tentam dar errado. Mônica Bergamo só presta quando vocês usam pra entrevista. Esquece também, pô. Sabe? Às vezes é melhor sair no tamanho menor. Mas não vai vir tão carregado as notas. Eu sei que vocês fazem pra trabalhar, pra tentar ajudar, pra fortalecer Bolsonaro, pra rebater uma coisa da que sai na imprensa. Mas vocês estão atrapalhando, bicho. Vocês estão atrapalhando de coração. Para de atrapalhar. Muita ajuda quem não atrapalha. Quem é, sabe. E quem é, pode ter certeza aí, vocês estão me vendo, muitas pessoas como estão se olhando, mas tenham certeza que essa mensagem vai chegar aos cidadãos. Aos cidadões. Eu gosto de cidadãos. A gente tá aqui no Brasil da Janja. Cidadões. Vocês sabem disso, então se contenham, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Viu? Pelo amor de Deus, não atrapalha mais. Saíram umas notas nos últimos dias totalmente desnecessárias. E quando você vê nota de bastidor que sai citando nominalmente pessoas como grandes articuladores, grande chance de ter sido o grande articulador quem plantou a nota. Para se autoexaltar. Dicas de como funciona. Eu leio essas porcarias todo santo dia. Você começa a enxergar o padrão. Sabe quando você enxerga o padrão? O cheiro. Você assim, cara, eu sei do que eu tô lidando. Por isso que eu sempre falo, eu leio mil e uma notícias e eu trago as que eu acho que fazem sentido e que explicam a história. E normalmente, me perdoa, eu costumo acertar. Ao longo desses 5 anos, acho que a maior parte de vocês continua aqui, que fala, pô, esse menino comenta algumas coisas, eu posso até discordar, mas ele tá falando sobre informações, fatos, coisas, e vem acontecendo, né? Exato. É meu trabalho. Eu tô fazendo isso aqui tem 6 anos, todos os dias sem férias. Aí vamos continuar. Esquecendo agora jornalismo e tudo mais, vejam que pérola. Marçal descarta apoio a Nunes e libera eleitores. Ué, tava na coleira pra ser liberado? Estavam na coleira? A Globo deu a mesma nota. Marçal diz que a arrogância de Nunes impede apoio e libera eleitores para votar em Boulos. Tá liberado, viu, Marçaletes? O bode de ouro liberou vocês. Depois não pode chamar de gado. Ah, tá dando cabresto. Não, eu não liberei não, viu? Agora tá liberado. Mas vamos lá. Enquanto Marçal lava as mãos... ele não tá preocupado. Líderes da direita priorizam derrota de Boulos para evitar um novo Lula. E esse deveria ser um ponto muito importante. As pessoas no Brasil, eu vejo que elas não compreendem quem é Boulos. Elas não compreendem quem é. Gente, o Boulos, ele não é um invasor de terra. Se ele fosse isso, tava bom. Se ele fosse só isso, tava bom. O Boulos é um problema gigantesco. O Boulos é... acho que não seria errado falar que é o garoto do Soros. Boulos é a recriação de FHC. Muito mais do que o novo Lula. Porque talvez até Lula em parte também, mas a história do Lula é meio obscura em certas partes. Mas da mesma forma que vocês que assistem de forma mais frequente, assistiu o dossiê histórico, entendem que FHC é uma criação da Fundação Ford, que foi a Fundação Ford que injetou dinheiro, Peter Bell, 1969, financiou o SEBRAP, depois ganhou apoio do Ulisses Guimarães e Diálogo Interamericano e outras coisas. O Boulos foi a mesma coisa. Tem participação e dedo da Fundação Ford, participação e dedo da Open Society Foundation. Vocês já se perguntaram, gente, jabuti não sobe em árvore. Tem 1.001 pessoas, todas as pessoas estão em história. Antes da pessoa ficar conhecida, ela foi conhecida por causa de alguma coisa. Como é que o Boulos se destacou? Porque Black Bloc tinha 1.001, invasores tinha 1.001. Por que o Boulos? Como é que ele chegou nessa posição? Quando você olha e tá no dossiê, acho que de janeiro desse ano, dossiê histórico, pega lá no Atlas, os agentes Ford, a gente tá explicando toda essa história. Então, assim, o Boulos é um problema gigantesco. Então, se tá lutando contra o comunismo, como o Marçal disse, e contra o globalismo, o Boulos é o pior de ambos os lados. Com pitadas ainda, né?
Yatsuka fala aqui, ó. A luta era o comunismo, mas estão torcendo até votarão num cara que endeusa Maduro e o Grupo H. Se acham inteligentes e chamam os outros de gado. O Boulos defende o que há de pior. Mas não, porque agora a gente vai se vingar. O ex-deputado estadual Douglas Garcia fez um comentário dizendo o seguinte, ó. Entendo perfeitamente a revolta de todos que estão pregando o voto nulo ou o voto em Boulos. Ele coloca até uma carinha de jogo. Entendo perfeitamente a revolta de todos... Ficou repetido, desculpa. Mas se tem uma coisa que Nunes fez, foi fechar o centro Meu Corpo, Minhas Regras, do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, e penso que um Boulos da vida, na gestão da nossa cidade, vai triplicar, né, esse tipo de Meu Corpo, Minhas Regras. Por isso, não consigo lacrar 50 nem no micro-ondas. Minha responsabilidade é com a vida. Tem sempre o menos pior. Aí o Douglas recebeu um comentário no cara chamado Pacato. Vou sapecar os 50 sem dó. Não queriam Marçal fora? Agora aguentem. Cara, mas vai cair na conta das criancinhas, que nem nasceram. Não seja tão desalmado assim, não. É ser muito desalmado, bicho. É ser muito desalmado. Aí tá ali, né? Mesmo Douglas mostrando o abismo entre Nunes e o Boulos, a pessoa responde isso. Numa postagem como essa, falando de Meu Corpo, Minhas Regras, agora aguentem. Rapaz, o cara quer ter sangue nas mãos. Aí onde é que tava o Marçal ontem? Vendendo o curso. Cadê abatido? Agora só com 12 mil pessoas ativas. O seu Instagram que voltou. Aí tá lá, já tá boletando. Aí tá ali, obviamente abatido. Engajamento que é o 90%. Aí você vai dar uma olhada, né? Marçal mudar site de campanha para promover curso de prosperidade familiar. Lá vai. Me dê o seu dinheiro para você ficar rico. Confia. Confia no plano. Isso aqui é no mínimo curioso também. Laudo falso. Dono de clínica protege Marçal e se recusa a processá-lo. Mas como assim? Não vai processar? A posição de defesa chama atenção, uma vez que Luiz Teixeira alega que o nome de sua clínica foi usado indevidamente no documento. Mentiu, que é falso. Está sendo prejudicado, está sendo alvo de 1001 coisas. E não vai processar quem divulgou a mentira? Não vai perguntar pro Pablo Marçal pelas mãos de quem veio o documento para você processar a pessoa? Não tá preocupado? Não tá preocupado, senhor médico? Que curioso, viu? São tantas coincidências, tantas coisas estranhas que eu não sei como é que tem gente que não acorda pro que tá rolando. Aí, vamos ouvir aqui o Fiuza. O Fiuza comentou sobre o caso do laudo recentemente, e eu acho que vale a pena ouvir. Se leu no que ele disse. O que acontece? Aí o Pablo Marçal, depois daquela história que a gente não entendeu ainda, daquele laudo, eu acho que ele deveria, né, talvez tenha sido induzido a erro. Então ele deveria dizer isso, né? Olha, fui induzido a erro por fulano. Senão fica parecendo uma leviandade, enfim. Mas não quero me deter nesse ponto. Aí ele não vai para o segundo turno e ele declara, faz uma previsão, sei lá, uma projeção de que o Boulos vai ganhar. Aí eu acho que ele já está mostrando, ou pelo menos fazendo parecer, que lhe falta uma certa temperança, um certo espírito público. E aí o Malafaia é a mesma coisa. Né? Quer dizer, o que a gente tem aí de parâmetro, o bolsonarismo, né? Fala o bolsonarismo, a direita, né? Toda essa subliteratura que só serve para atrapalhar. Qual é o único parâmetro que a gente tem em termos de representantes? É o governo Bolsonaro. O Bolsonaro apareceu um pouco como o Marçal, pode-se dizer, confrontando, né, de uma maneira muito incisiva, corajosa, isso que chamam de sistema. Cuidado, para mim requer o mesmo cuidado. Direita, sistema. Direita pura contra o sistema. Muito cuidado com isso, porque existem os vendedores de terreno na Lua. Os intergalácticos. Que podem ser direita pura, esquerda pura, né? Você tem que ver a mão na massa. O que dá credencial é a mão na massa.
que dá credencial é mão na massa, mas os intergalácticos são bons de lavar a alma e muita gente acaba caindo no discurso. Paula Schmidt não é uma bolsonarista. Longe disso. No passado, Paula se classificava como alguém de esquerda. Em 2022, ela chegou a escrever um texto falando: por que eu voto em Bolsonaro? Uma pergunta, era manchete. Aí a primeira frase do texto era assim: eu voto em Bolsonaro porque eu sou de esquerda. Deixe-me explicar. Aí ela fala: cara, a esquerda defendia cuidar dos mais pobres. Pô, Bolsonaro cuidou dos mais pobres. A esquerda defendia esgoto. Bolsonaro fez esgoto. A esquerda defendia isso. Bolsonaro fez isso. E mostrando. Sim, o cuidado com o social, Bolsonaro teve. Aí a Paula ontem, talvez pela sua facilidade em escrever, jornalista, ele escreveu uma pequena thread, que eu achei muito bacana, por isso que tá aqui, comentando o seguinte: oi, direita, bom dia, tudo bem com vocês? Desculpa me meter, mas queria lembrar que não é preciso se agarrar a Pablo Marçal como se ele fosse a próxima esperança. Existem outras pessoas mais sérias, honestas e inteligentes que merecem a sua atenção. Marçal foi um fenômeno apenas na capacidade de causar. Alguém que mente descaradamente, não tem nenhum impedimento moral psicológico e já revelou que vale tudo. O vale tudo é a derrocada completa da nossa civilidade, porque é a direita validando os métodos dos piores da esquerda. É o janonismo. Rapaz, quando o laudo fake foi publicado, teve um misto de defensores do laudo, que vale tudo para derrotar o Boulos, e da galerinha do silêncio, né? Tem que criar até o nome, tem que criar um rótulo. Direita silenciosa. É a direita que só abre a boca quando é contra Bolsonaro. Senão ela finge demência. As mesmas pessoas que fizeram silêncio do laudo, fizeram silêncio sobre acordão, fizeram silêncio quando o Pablo Marçal chamou o Bolsonaro de quadrilheiro, fizeram silêncio quando o Marçal acusou o Carlos de gabinete do ódio, fizeram silêncio quando o Marçal distorceu o vídeo de Bolsonaro, fizeram silêncio quando o Pablo Marçal disse que ia encontrar o Bukele e não foi, fizeram silêncio quando o Marçal fez a cartinha fake a carta fake do Trump, fizeram silêncio sobre o que o Marçal falou para o Datena antes de tomar uma cadeirada. A direita é silenciosa, ela é silenciosa, igual uma cobra, são os cobrões da Índia, mas o veneno é letal. Ah, essa direita, Deus tá vendo vocês, viu? Mas enfim, nesse cenário só sobrarão os piores. Eu entendo o poder de movimentar as massas, de arrebanhar seguidores, de fazer a torcida vibrar xingando o jornalista e retornando toda a pergunta séria como se fosse um jogo de peteca. Mas isso não faz do Marçal uma boa pessoa e menos ainda um bom político. Ao contrário de muitas pessoas, eu não acho que a revelação do suposto receituário seja algo necessariamente imoral. Mas a revelação de um laudo forjado é algo seríssimo e imperdoável. E realmente deveria ser. Não existe qualquer espaço na minha concepção humana que justifique algo tão torpe e sujo. O falso testemunho é o crime mais repulsivo, a vilania mais sórdida. Tipo o que fez Felipe Martins ser preso. Não é à toa que ele está nos 10 mandamentos, junto com não matarás. Qualquer pessoa, por menos instruída que seja, entende intuitivamente que jurar algo incriminador sobre o inocente é a podridão mais profunda da alma. O Marçal fez isso, ele não pediu desculpa e ainda pagou de louco. Mas a direita passou pano, porque é o mito Marçal, é muito like, muitos views. Eita, silêncio ensurdecedor. Me causa enorme estranheza e desesperança ver o tanto de gente que em uma única eleição conseguiu ter os seus valores subvertidos para comandar o seu candidato. Isso aqui não é jogo de futebol. O caráter e a vergonha na cara são cruciais para uma boa administração pública. Tem gente que parece acreditar que certas falhas de caráter são irrelevantes e não influenciam a missão maior, como o goleiro Bruno, né, que continua evitando o gol mesmo sendo uma pessoa que tira vidas. Política não é futebol. E ser prefeito não é evitar gol. O caráter e a coragem moral são essenciais. São essenciais, deveria ser. Mas tem gente que não, parece que não liga pra isso, né? Tanto faz. Aí acho que eu tentei resumir com imagem, que tem gente que não gosta de ler. Com imagem. Vamos entender Marçal em uma imagem. Ele aprendeu conservadorismo com o Roberto Jefferson. O leão conservador. Vocês lembram quando o Roberto Jefferson surgiu? Queriam te convencer que ele era o grande conservador. Nossa, se ensinar conservadorismo para Bolsonaro.
O PTB seria o partido super conservador. Nossa senhora, o brabos. Super brabos. Vamos esquecer todo o passado do Roberto Jefferson. Aí, você tem o descolado Bozo. Aprendeu com o Deltinha. O Deltinha, inclusive, tá em silêncio sobre o voto nulo, né, Deltan? Eu vou cobrar o chaveirinho, lá o Guilherme Kilter, o chaveirinho do Deltan, né? É o garoto de recado do Deltan, pra ver se ele se pronuncia. Perguntar se ele sabe o que o Deltan pensa. Onde está Deltan? Hein, Deltan? Na hora da fake news do acordão, você é o primeiro. Você é o primeiro a inventar fake news. Mas na hora de desmentir, hein, Deltan? Ah, rapaz. Aí pegou o vitimismo da Joyce, a biografia do Moro, e o M, né? Fazer o M é o W invertido. Fazer um M é o W invertido é você ter um capitão farsal. Junta todo mundo ao capitão farsal. Eu não sei como as pessoas conseguem levar esse cara a sério. Mas e o Nunes? Eu devia ter colocado até um balãozinho aqui, né? Mas e o Nunes, hein? Mas e o Nunes? Não, a gente tem que esconder tudo que o Marçal faz, todos os ataques dele, porque tem o Nunes do lado de lá. A Miriam Leitão entrevistou o Felipe Nunes da Quest, um cara lá, Carlos Belo, 2 analistas. E eu achei curioso, porque meio que o que ela falou vai na direção do que eu comentei no vídeo ontem, que é o seguinte: as barulhentas brigas da direita. Não dá pra você pensar em bolsonarismo como um bloco contra o petismo. E eu acho que esse é um dado relevante para a gente olhar o futuro. A derrota do petismo parece clara. O antipetismo será um agregador dessa direita fragmentada? Ou ele não terá força nos próximos 2 anos para agregar a direita, porque a fragmentação será tão decisiva que não tem possibilidade de colar? Eu estava comentando, a gente não tem como a gente construir um movimento. O nosso movimento, ele é guiado pelo antipetismo. A gente não pode viver se posicionando puramente contra o PT. A gente tem que ter alguma coisa a mais para oferecer. Só ser anti-PT, não acho que é bom o suficiente, né? Acho que o Brasil merece mais do que ser anti-PT. É o que eu acho, né? Só ser antipetista, só isso. Nada além disso. Enfim, né? Cabe aí a cada um pensar. Aí ontem eu vi isso daqui. Lá vem o Tomé. Suki tá endiabrado esses dias, viu? Ele gosta assim. O Tomé gravou um vídeo, todo emocionado. 2 minutinhos o vídeo. Recado urgente pra direita. Eu não quero momento de união. Temos que nos unir. Eu não cito o nome de ninguém. Só pede união. Precisamos estar unidos por um bem maior. A Tsuki perguntou pra ele: ô Tomé, sobre o que você está falando? Que união? Você gravou vídeo pedindo união quando o Marçal chegou dividindo e plantando a discórdia? Você gravou vídeo defendendo o Bolsonaro das mentiras que ele falou? Você acompanhou as redes e viu como os apoiadores de Bolsonaro, né, que o defenderam, foram tratados? Aí agora é união. É engraçado, né? Aí o mesmo Tomé que pede união é esse Tomé aqui, ó. Ele não quer responder a Tsuki, mas é o Tomé que defende isso, ó. Eu peço encarecidamente, nós precisamos acabar com a polarização do país. Nós não podemos mais viver. E digo para vocês, a extrema-direita, ela é tão nociva quanto a extrema-esquerda. Eu peço encarecidamente. Ah, extrema-direita. Ah, meu Deus. É bom, eu queria saber, Tomé, quem e o que é a extrema-direita? Nos conte, ó iluminado. Ontem Eduardo Bolsonaro finalmente perdeu a paciência. Devia ter perdido a paciência desde 1 mês atrás. O cara vai lá e fala o seguinte: não te faz de vítima, não. Vocês, junto com Malafaia, queimaram o cara sem mais e nem pra quê. Agora te vira. Aí finalmente o Eduardo Bolsonaro perdeu a paciência. Era pra ter perdido a paciência há muito tempo atrás. Eu tive 2 vídeos meus editados pelo pessoal dele, né, o Maicon Sullivan e companhia, dando a entender que eu votaria no Marçal. O cara esculachou o Bolsonaro, esculachou o Carlos, disse que ia encontrar com Trump e Bukele para roubar a cena da manifestação do dia 7, que era Clesão Anistia. Depois apareceu de última hora na Paulista, sem dizer o porquê não encontrou com Bukele e Trump. Enganou todo mundo indo pro hospital com a cadeirada às pressas e depois dizendo que podia ter ido ao hospital correndo, zombando de quem se sensibilizou por ele e daí pra mais. Eu não tenho birra, não exijo desculpas, mas agora o reizinho quer desculpinhas.
cresçam e virem homens. Isso é política, é gente presa na cadeia por dar opinião, facada, não é terra para bebês e de desculpas, sob a ameaça de entregar o terceiro PIB do país pro Boulos, lotar de gente do MTST à Prefeitura de São Paulo. Tem uma responsabilidade. É isso. É isso. Baita resposta. Não dá, mas simplesmente não dá. Não dá. Mas não dá. Assim, gente, não tem condição. Não tem condição nenhuma coisa dessa. O Pablo Marçal era conhecido por ser um mentiroso. O cara é conhecido por ser um mentiroso. Não, porque o... Não, até pode ser, porque o Salles também deu uma mão na roda, viu? Vou te falar. É um ressentimento. É porque se não fosse o Valdemar, minha candidatura e que isso, aquilo, outro. Pô, cara chato, velho. Chato. Aí o Marçal colava em cima, fazia vídeo, e que isso, e que aquilo outro, etc, tudo mais. E tome porrada, tome porrada. E a galera segue insistindo. Não, essa eleição ficou aprovada que se fosse o candidato da direita, tinha ganho. Ué, o candidato da direita tinha ganho porque o Marçal não foi pro segundo turno. Pelo amor de Deus, velho. Vamos ter um pouco de maturidade e enxergar o mundo real. Tá difícil esses tempos, viu? Tá difícil, mas não vai combater o sistema. Vai combater o sistema. Vai lá. Liga pro Alckmin, vê se não tem uma vaga pra ser secretário de novo. Ele não tem condição com erra dessa, não. Sabe, se você para e presta atenção no que tá acontecendo, você reflete 3 segundos, com 2 palitos, aí você vê, cara, o Marçal tem o Sabará como braço direito dele. Quem é Felipe Sabará? É um cara que a direita toda conhecia por ser o cara da ração humana do governo Dória, o candidato que dizia nem esquerda nem direita, eu sou liberal, pra Frentex. Ontem ele estava, inclusive, falando que a Marina Helena tirou a candidatura dele em 2020 para ela ganhar agora em 2024. Ele sabia disso esse tempo todo, só revelou ontem. Depois que a Marina Helena declara voto contra Boulos. Não é a Marina não tá pano Nunes. Ela tá contra o Boulos, só isso. Ninguém tá com o Nunes. Pelo amor de Deus, Nunes não dá também. Mas o Boulos é pior. É um juízo básico de valor. Aí o Sabará revela ontem. Aí o Sabará é um playboyzinho, que a família dele... coordena um dos ODS 10 em 2030 no Brasil. Aí o Marçal trouxe para perto do Daniel José, que foi na bancada do Lema, graças a Deus não se elegeu. Aí trouxe lá o cara que era do Dória, o Wilson alguma coisa, esqueci o nome agora. Aí trouxe o Marco Sintra, que foi o vice da Soraya Tronic em 2022, que montou o plano da Joyce, quando disputou a prefeitura em 2020, já trabalhou na administração do Kassab. Aí quem mais o Marçal trouxe? Teve outra pessoa também que tinha ligação com o Centrão. Mas ele se vende como cara... Não, ele é o antissistema. Ele é o super antissistema. Nossa senhora, é o brabo. E não aparece. Assim, o cara ficou nadando de braçada com apoio dos intergalácticos, da direita silenciosa. E, o que eu esqueci de falar lá no início, lembrei agora. Twitter voltou ontem. Vocês estão tomando um calor gostoso das dias do Zap. Nossa, como eu fiquei feliz ontem. E é o que eu sabia que ia acontecer. A opinião, ela é moldada no Twitter e vai para outras redes sociais. A direita silenciosa, ela é pautada pelo like e pelo engajamento. Ela não quer te explicar muita coisa. Ela tá pelo like e pelo engajamento, que normalmente tá girando em torno do judiciário. Ele só fala disso o tempo inteiro como se fosse o único problema do Brasil. O Twitter voltou. Você vê que o Marçal tá começando a entrar em queda. Tá tendo uns Veja Bem, uns programas de bancada que começam a surgir agora as opiniões divergentes. Não, realmente, o Marçal tá errado aqui. Não, o Marçal tá errado a colar. O clima vai mudando, né? A tia do Zap viram o que vocês fizeram. Nossa, tá rolando até lista no Twitter que eu tô vendo, assim, dos traidores de Bolsonaro. Eu tô achando é bom. Porque o que vocês aprontaram dessa vez não tá no gibi. Olha, esse vídeo aqui eu tava passando no Twitter, Camila Abdo. Camila Abdo é jornalista, atualmente trabalhando na Revista Oeste. Eu não acreditei nisso aqui, não. Olha o que o nosso grande mito Marçal falou de Jesus Cristo. Eu não me importo que Jesus tenha morrido na cruz. Ah, você é um religioso, ele quer tacar fogo na minha cara quando eu falo isso. Porque qualquer um dá conta de morrer na cruz, amigo. Não me importa com isso, porque qualquer um dá conta. Morreu na cruz, cabeça pra baixo, né? Pois é, mas aí você me responde. Qual que é a dádiva de morrer na cruz? Nenhuma. Porém, ele... Qual que é a dádiva de morrer na cruz? Nenhuma. Qualquer um morre na cruz.
Rapaz, é assim, não tem condição uma coisa dessa. Você. Aí eu vou colar com Malafaia. Povo de Deus. Você não dá. Mas assim, nem Jesus Cristo mais presta. Nem morrer na cruz é mais uma dádiva. Ah, vai para o inferno. Vai pro inferno, Pablo Marçal. Herege. É um herege esse cara. Tá de brincadeira comigo. Vou mandar esse vídeo, tu pode assistir ele na íntegra. Depois o cara coloca até uma passagem bíblica. Não. Qual a dádiva? Qual a dádiva de morrer na cruz, né? Rapaz, não tem condição, vai. Foi por esse cara que vocês traíram o Bolsonaro. Tá louco, viu? Se vocês não esquecerem que Malafaia falhou feio com o Bolsonaro, mesmo que os dois já tenham se entendido, também não podem esquecer quem se calou diante das mentiras do Marçal e seus ataques a Bolsonaro. Eu vou encher o saco disso, eu vou lembrar. E conforme o tempo for passando, quando vocês escorregarem, eu vou pegar vocês e vou mostrar hipocrisia. Tem muita coisa que ficou salva nesse período. Observando. Corporativismo tem o limite. Corporativismo tem um limite, mas eu vou cobrar vocês. Da mesma forma que eu não deixo ninguém esquecer quem é Moro, quem é Deltan, sabe? Vocês cruzaram várias linhas por puro ego e engajamento. Bando de miseráveis. Bando de miseráveis. Zero vontade. Eu quero ver como é que vocês vão cobrir a disputa pela presidência da Câmara. Se vocês vierem com esse papinho furado de perder em pé do que ganha de 4, mentindo para as pessoas como funciona esse processo, tentando criar um cenário utópico que dá para vencer se não se vender pro Centrão. Rapaz, vai ficar feio. Vai ficar feio. Não joguem de forma desonesta. É isso aí que eu tô falando. Eu tô ficando puto com vocês. Eu tô puto com vocês. Tô falando com vocês, audiência, não. Tô falando para quem tem que ouvir isso daí. Deus viu o silêncio de vocês. Todo esse desgaste que a gente tá vivendo não é por causa do Pablo Marçal. É por causa da falta do Twitter e do silêncio de muitos. E só para encerrar, quando teve a cadeirada no Marçal, uma galera falou o seguinte: se o Datena fosse de direita, tinha sido preso. O assessor do Marçal, se você ver o vídeo completo, o Duda Lima tenta pegar o celular de uma menina. E só. Quando o assessor vem dar o pau dele, o Duda Lima nem tava vendo. O Duda Lima tava quieto, tava em outro lugar. Não foi o momento que ele pegou o celular. Foi a sangue frio. Vocês não falaram nada. Eu acharia justo se vocês não tivessem reclamado da cadeirada. E aí a tese de vocês, que vários ficaram nisso, se fosse da direita tinha sido preso. O assessor do Marçal não foi preso. Bolsonaro, por um nada, ficou inelegível. Que foi a questão dos embaixadores, que a própria Dilma já se reuniu com os embaixadores. E todo mundo concorda que isso é injusto. O que Pablo Marçal fez é crime eleitoral. Essa questão do laudo, meu amigo, se fosse de direita, aí sim estava preso. Pablo Marçal não foi preso. Pablo Marçal foi intimado pelo ministro mais poderoso do Brasil. Não saiu uma nota na imprensa. Se esse cara não ficar inelegível, rapaz, eu não falo nada. Se ele não ficar inelegível por questão desse laudo, vai ficar muito claro, né, que o Marçal é muito útil para o sistema. Porque fala, cara, olha, se o Pablo Marçal tiver disputar a eleição, o desgaste que ele vai causar à direita, ao bolsonarismo, aos conservadores, é gigantesco. Assim, não tem explicação lógica pro no Brasil em que nós vivemos, onde Bolsonaro ficou inelegível por uma reunião com o embaixador e que Pablo Marçal, disputando a eleição mais impactante do país, que é a eleição na cidade de São Paulo, divulgando um laudo fake contra o homem do sistema, que é o Boulos. Se não rolar nada com o Marçal, só um tapinha nas costas e falar, não faça isso de novo. Eu quero só ver. Porque vocês que defendem o Marçal falaram que se o Datena fosse de direita, ele tinha sido preso. Vamos ver. Eu tenho certeza que todo mundo concorda. Se fosse Bolsonaro divulgando o laudo fake do Lula, amigo. Se fosse o Ricardo Salles divulgando o laudo fake do Boulos, amigo. Vamos ver o Marçal. Vamos ver o resultado desse laudo. Né? E outra coisa, falo do Marçal também. Eu já quebrei ambos os braços. Na verdade, eu quebrei aqui o metatarso. Ou é metacarpo, nem lembro mais o nome. Quebrei
o esfenoide e depois o torcinho aqui. Já quebrei a perna, fissurei a patela. 2 semanas de gesso, o braço afina. Marçal tava sempre com o gesso limpo, tirou o gesso agora que acabou a eleição. E o braço tá, olha, durinho, teso. Não perdeu 10 gramas de massa muscular. Eu quero saber que enfaixada de braço é essa. Tá igual a perna do Oswaldo Eustáquio. Olha, as colchonas gigantescas. Não afinou nada. Incrível. Deve ser uma fisioterapia, né? É controle mental, é o mindset. Ele mudou o mindset e o braço não diminuiu de tamanho. Rapaz, é mentira atrás de mentira. Eu nunca vi um cara pra mentir tanto igual o Pablo Marçal. Eu espero que role uma autocrítica mínima dentro da direita, pelo que rolou nos últimos meses. Já falei demais, deixo aquele grande beijo e abraço. Vou mandar esses vídeos que eu dei play lá no Telegram. Você pode ver, inclusive, o vídeo do Marçal, tripudiando de Jesus Cristo. Você pode ver depois, mandar lá no Telegram. E é isso. Por hoje fico por aqui. Deixo aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos.